Vamos abrir em Efésios capítulo 5, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 15 até o versículo 21. Efésios capítulo 5, de 15 a 21. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Pai, com a tua palavra aberta e lida, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha falar ao meu coração, venha falar em mim, venha falar através de mim, que eu seja só um instrumento teu, e que tua palavra seja proclamada aqui, e que ela cause um impacto em cada vida, em cada coração que está aqui presente, e também dos que estão assistindo pela internet. Eu oro confiado no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Quantos querem ouvir a voz do Senhor Jesus? Diga, eu quero. Eu quero ouvir a voz do Senhor Jesus, porque eu sou um pregador, mas Ele precisa falar primeiro comigo, para falar em mim, através de mim, e a falar a cada um que está aqui nesta noite. Amém? Estamos começando o ano novo 2026. Você já parou para pensar que nós passamos já da metade de janeiro? Esse ano nós temos 362 dias, aliás, teríamos 365 dias, porque 18 já foi. Então só restam 347 dias para terminar o ano de 2026. Ô pastor, está começando o ano, você já está falando em terminar, né? Mas é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nesta noite. Antes de continuar, eu gostaria só de saber, além de mim e da Ana, tem mais algum visitante aqui nessa noite? Tem alguém que está visitando? Tem? Seja bem-vinda, Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença de vocês também. Então, a pergunta é para todos, os membros da igreja e os visitantes. Você gosta de ganhar presente? Sim ou não? Claro, eu também gosto de ganhar presente. Você ganhou presente no final do ano passado? Seu presente foi legal? Foi bom? Foi um presente que você vai usar o ano todo? Eu ganhei alguns presentes da esposa. Todos nós gostamos de ganhar presente. E nesta noite eu gostaria de falar com você sobre um presente que Deus dá para mim e dá para você todos os dias. E não é qualquer presente, não. É um tesouro. Tesouro valiosíssimo. Você gosta de ganhar presente, agora você ganhar um presentão que vale muito, você vai ficar mais feliz ainda. Sim ou não? E nessa noite, então, eu gostaria de conversar com os irmãos e irmãs sobre esse presente que Deus dá para mim e Deus dá para você todos os dias. E esse presente é o tempo. Você já parou para pensar que Deus te dá tempo todo dia? Quando você levanta pela manhã, quando você acorda, Deus te dá 24 horas no dia. Deus te dá 12 meses, Deus te dá um ano todo. E o tempo é um bem precioso, o tempo é um presente muito valioso que Deus dá para mim e Deus dá para você todos os dias. Você sabia que uma coisa que aquelas pessoas lúcidas, que estão nos últimos dias de vida, sabem que vão morrer, e aí os médicos perguntam para essas pessoas, o que você gostaria de ganhar, de ter? Sabe qual é a resposta que a maioria dessas pessoas dizem? Você acha que é um carro novo? Você acha que é uma casa nova, uma casa na praia? Você acha que é uma viagem naquele país que ainda não foi? Não. O que as pessoas que estão já quase nos últimos dias de vida, mais querem, mais desejam mais dias de vida. Que elas possam viver um pouco mais. E nós temos um caso desse na Bíblia. Lá em Isaías capítulo 38, nós temos a história do rei Ezequias. Você conhece a história do rei Ezequias? O rei Ezequias, Deus manda o profeta Isaías até o rei Ezequias e fala para ele assim, olha, arruma a tua vida, acerta a tua vida, porque você vai morrer.
Já pensou você receber essa notícia? Receber essa informação? Chega um WhatsApp do céu para você e fala assim: olha, você tem mais uma semana de vida, arruma aí tudo, as suas coisas aí, porque daqui uma semana você vai para a turma do pé junto, como dizem por aí. E o rei Ezequias recebeu essa notícia do profeta Isaías, e como nós, como eu e você, ele estava bem de vida, ele estava bem de saúde, ele estava alegre, feliz, tranquilo. E se eu recebesse essa notícia, se você recebesse essa notícia, de repente você também faria como o rei Ezequias. E o que o rei Ezequias fez? A Bíblia diz que ele chorou amargamente. E ele disse para Deus: Deus, tenha misericórdia de mim, me dá mais um tempo de vida. E olha, Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do rei Ezequias. E Deus disse assim para o profeta Isaías: vai lá, diz para ele que ele vai ganhar mais 15 anos de vida. Olha que presentão que o rei Ezequias ganhou de Deus. Imagina que essa situação também fosse eu e você, e Deus falasse assim: olha, você vai ganhar mais 15 anos de vida. Esse é um tesouro que não tem preço, que não tem dinheiro que pague, que é o tempo. E o tempo é algo que Deus dá para mim, Deus dá para você todos os dias. Ao acordar pela manhã, você ganhou 24 horas do dia, para o dia, ou 1440 minutos. E o que você tem feito com esse presente que Deus tem te dado? Como você tem se relacionado com o seu tempo no seu dia a dia? O que você tem feito com esse tesouro maravilhoso que Deus dá para você todos os dias? No texto que nós lemos em Efésios, o versículo que nós vamos estudar nessa noite, ele fala sobre isso. E o texto, versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês nesta noite. E essa carta do apóstolo Paulo para os moradores da cidade de Éfeso, ela é escrita 40 anos depois de que o apóstolo Paulo tinha ido lá na sua segunda viagem missionária. No final da sua segunda viagem missionária, ele vai até a cidade de Éfeso. Éfeso, uma cidade, uma capital da província romana, na Ásia. Era uma cidade grande, uma cidade politicamente falando, culturalmente falando, uma cidade já grande, vamos dizer assim, se fosse hoje nos nossos dias, assim, mais ou menos tipo uma Campinas. Não era uma capital, mas era uma cidade grande. Tinha gente de todo o mundo ali, inclusive judeus, gentios, gregos, todos estavam ali naquela cidade. E o apóstolo Paulo, então, no final da segunda viagem missionária, isso você pode ler em Atos capítulo 18, ele vai na cidade de Éfeso, ele planta uma igreja ali, mas ele não pode ficar. Ele deixa duas pessoas, ele deixa Priscila e Áquila para cuidarem daquela igreja. E aquela igreja, então, ela começa a crescer, ela começa a multiplicar. Depois Paulo vai e pastoreia aquela igreja, fica por 3 anos na cidade de Éfeso. Depois Paulo manda Timóteo para ser pastor naquela igreja. E nós temos também o apóstolo João, também sendo pastor daquela igreja. Após 10 anos, então, da plantação daquela igreja, Paulo escreve essa carta aos moradores de Éfeso. Paulo está preso em Roma, e ele tem um carinho muito grande por esses irmãos lá em Éfeso, que também é citado lá em Apocalipse. Vocês lembram que tem uma carta para os irmãos, para os crentes de Éfeso lá em Apocalipse, no capítulo 2? E Paulo, então, é nesse contexto que Paulo vai dizer para os moradores de Éfeso, e para mim e para você hoje, no ano de 2026, que nós precisamos cuidar do nosso tempo. Tempo é algo precioso. Tempo é um presente que Deus nos dá todos os dias, que não tem dinheiro que compre. Alguém sendo multimilionário pode comprar mais um dia de vida? Sim ou não? Não, não consegue. Hoje a ciência está evoluída, hoje as doenças estão sendo curadas, mas se chega o dia, não adianta ter milhões e milhões de dólares. É aquele momento e a pessoa vai embora, ela falece. Não vai comprar um minuto de vida a mais. E é por isso então que o apóstolo Paulo aqui para essa igreja, que é formada então por gentios, por judeus, por gregos, por pessoas de várias etnias, Paulo ele vai dizer: olha, preste atenção no tempo de vocês, mais ou menos como hoje. Você ouve uma certa frase assim,
Ah, a vida está tão corrida, eu não tenho tempo para nada. Você já ouviu essa frase? Ah, eu não posso ir na sua casa, meu irmão, tomar um cafezinho com você, porque eu estou atarefado, não tenho tempo para nada. Eu sou daquela época, quando eu era criança, na década de 70, que as pessoas se visitavam muito. Alguém dessa época? Não avisava, não ligava, não mandava mensagem, chegava na casa do outro assim, ó, vim fazer uma visitinha para você. E eu lembro que eu ia com a minha mãe, lá em Limeira, ela tinha 2 irmãs, e a minha mãe falava assim, hoje eu vou visitar a Cida, que era uma irmã mais velha dela. E a gente ia a pé, chegava lá, tinha bolo, tinha café, tinha leite. Mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, se você manda uma mensagem, olha, vou fazer uma visitinha. Eu, como pastor, eu tive muitas dificuldades de fazer visitas, porque as pessoas não podiam receber. Eu não tenho tempo, viu, pastor? Eu tenho tanta coisa para fazer. O meu dia está tão atarefado. Olha, e eu gosto muito de visitar e de ser visitado. Lá em casa nós temos, aliás, se alguém quiser nos visitar lá em Limeira, estão convidados a tomar um cafezinho, fazer um bolo gostoso que a Ana faz. Então, convidados. Nós gostamos muito de receber visitas. Só que hoje em dia parece que nós não temos tempo para nada. Faz sentido isso para você? Você corre o dia inteiro, você faz bastante coisa de manhã, de tarde, de noite. Final de semana, férias. Começamos o ano já a 1000. Mas como você tem cuidado do seu tempo? E é isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui em Efésios. Dá uma olhadinha no versículo 15. Como que Paulo vai dizer? Primeiro ponto sobre o nosso tempo, irmão e irmã, eu e você, nós precisamos viver com sabedoria. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. Na tradução linguagem de hoje diz assim, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas vivam como os sábios. Paulo está me exortando, está te exortando, para que nós usemos a nossa sabedoria para cuidar da nossa vida, do nosso tempo. O tempo tem 24 horas, o dia tem 24 horas para todo mundo, sim ou não? Por que tem gente que consegue fazer um monte de coisa e tem um monte de gente que não consegue fazer nada no dia? Porque nós não estamos sabendo administrar o nosso tempo. Nós fizemos um propósito, vocês fizeram um propósito no final de ano, para começar 2026? Fizemos um propósito de começar a andar todo dia, 6 horas da manhã. Então nós levantamos 6 horas da manhã, andamos e voltamos, e parece que o dia rende mais. A Ana às vezes fala assim para mim, nossa, andamos, já fizemos um monte de coisa, o dia rende mais. Porque o dia tem 24 horas para todo mundo, mas tem gente que dorme o dia inteiro. Tem gente que levanta mais cedo, tem gente que começa o seu dia mais cedo. Mas nós precisamos ter sabedoria. E o apóstolo Paulo vai usar uma palavra aqui, que em algumas traduções não se usa mais, mas nessa tradução que eu li, ele usa a palavra remir o tempo. E essa palavra remir, ela é forte. Não é simplesmente uma palavra qualquer. A palavra remir, a tradução melhor dela seria resgatar, comprar de volta, pagar um preço com um custo ou esforço. Então não é simplesmente algo assim, se der eu faço. Não, você tem que querer, remir significa você tem que querer cuidar do seu tempo de vida, do seu dia a dia, do que você faz, do que você deixa de fazer. Cuidar da sua casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da igreja, cuidar dos irmãos. Nós temos tantas atividades, temos tantas tarefas. E o remir aqui significa que você vai pagar um preço por isso. E a gente tem que pagar um preço, para que possamos cuidar bem do nosso tempo. Essa semana, praticamente, nós ficamos todos os dias com o nosso neto lá em casa. Esse mês ele faz 8 anos. O nosso filho viajou, tirou uma semana de férias e ele praticamente todos os dias dormiu em casa, brincamos. Só que nós tivemos que pagar um preço alto, que é a canseira. Depois de uma certa idade, irmãos, não dá mais para cuidar de criança. Ele tem uma energia violenta. Ele não para. Ele levanta no 220 e brinca, e brinca, e brinca. Sexta-feira, eu e o tio dele, o nosso filho mais novo, nós levamos ele joga num time lá, ele está treinando num time. O jogo dele era 6 horas, levamos ele no jogo, ele treinou, e ele é goleiro, né? Então ele era o único goleiro que tinha lá no time, então ele jogou os 4 jogos. Foram 4 jogos, ele jogou os 4. E jogou e tal, aí voltamos para casa, no caminho, ele, ô tio, vô, vamos brincar de bola lá em casa? Falei assim, Joaquim, nem o vô, nem o seu tio aguenta mais. Chegamos em casa cansado.
Aí comemos lá, então vamos brincar, ele gosta de alguns jogos de mesa, né? Então vamos brincar. Ficou brincando até tarde. Esse é um preço que nós, avós, muitas vezes temos que pagar para estarmos juntos, para termos tempo com os nossos queridos, com os filhos, com os netos, com os amigos. Você está disposto a pagar um preço para que o seu tempo vale a pena com as outras pessoas? Parece que ninguém quer pagar esse preço, que é tudo lindo, maravilhoso. Hoje é tudo fast food. Hoje em dia, nem mais essas lanchonetes modernas, você faz o pedido, né? Você vai lá e tudo, já sai o lanche, você já come, é tudo rápido, né? Eu gosto daquela época que a gente chegava lá, não, eu quero X tudo, eu quero que põe isso, aí vem aquele negócio. Parece que hoje em dia perdemos essa coisa. Nós não queremos pagar o preço, nós queremos que tudo seja rápido. E essa palavra aqui, remir o tempo, significa que eu e você, nós precisamos pagar um preço para termos tempo com outras pessoas, termos tempo com aqueles que nós amamos. Quantas vezes nós falamos assim, olha, faz tempo que eu não vejo você, passa lá em casa qualquer dia, mas passa mesmo? Vai mesmo? E o irmão que está internado, a gente paga um preço para ir lá fazer uma visita? Gravar uma mensagem de áudio para aquela pessoa? Nós não temos pago esse preço. Por isso que eu gosto dessa palavra, remir o tempo, porque os dias, como que é o versículo aí? Os dias são bons? Não, porque os dias são maus. Tempo, no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, e tem duas palavras para a nossa palavra tempo. No grego tem a palavra cronos, que a gente fala cronológico. Cronológico tem a ver com o relógio, tem a ver com o dia 18 de janeiro. Então, a ordem cronológica, quantos anos você tem, quantos anos de casamento, essa igreja vai completar 150 anos. Então, isso é a ordem cronológica. Tem hora para começar, tem hora para terminar, tem hora para entrar no trabalho, tem hora para sair, tem hora para tudo. Então, essa é a palavra cronos, de cronologia. Mas existe uma outra palavra, e essa é a palavra usada aqui, nesse texto que nós lemos para tempo, que é a palavra kairos. Kairos, muitas vezes nós até dizemos que é o tempo de Deus, porque é um tempo, e eu gosto de resumir da seguinte forma, kairos é tempo de qualidade, não é tempo de minutos, mas é tempo de qualidade. Sabe quando você está com alguém, e você conversa, e dá risada, e toma um café, come um bolo, e você não vê a hora passar? A hora que você olha assim, nossa, que oração! Isso é o tempo de qualidade, isso é o kairos. E é esse tempo que Paulo está dizendo, olha, nós temos que remir esse tempo, o tempo de qualidade. O tempo cronológico, logo nós vamos estar em dezembro de novo, você vai ver, não é assim mesmo? Logo você vai chegar, mas está Natal de novo. O tempo cronológico, ele é cruel, ele é assim, você querendo ou não, ele vai passar. Mas o tempo kairos, o tempo de qualidade, depende de mim e de você, de termos tempos de qualidade com a esposa, com o marido, com o filho, com o neto, com os irmãos da igreja. Temos tempo de qualidade. Inclusive, isso é uma das 5 linguagens do amor, que é termos tempo de qualidade. Tira o relógio, esquece do relógio, e bate papo, olha nos olhos, dá risada, conta casos. Nós temos esse costume, eu com a Ana lá em casa, de fazermos isso, e a gente senta para tomar café da manhã e ficamos. E agora com o nosso neto, aprendi que agora tem o café da manhã, mas tem o café da noite também, então ele quer participar do café da noite também. E a gente bate papo e passa a hora, temos tempo de qualidade. Por isso que o Paulo diz assim, olha, você precisa pagar um preço, remir o tempo. Isso significa que você precisa viver com intensidade o hoje, o agora, porque o ontem já foi. E o amanhã? Será que vai ter amanhã? Não sei. Mas o hoje, você tem o hoje, então viva bem o seu dia de hoje. Se de repente você está com um problema com alguém, de repente saiu brigado de casa, faça as pazes. Discutir, brigar, todos nós fazemos, mas peça perdão. Ceda, dê o perdão, libere o perdão, ame de verdade, chore se for o caso. Mas é importante que nós tenhamos vida de qualidade, tempo de qualidade. Aproveite as oportunidades. É isso que a palavra também quer dizer. Que eu e você precisamos aproveitar a qualidade, as oportunidades do nosso dia a dia. Porque tem oportunidade que vem e nunca mais volta. Já aconteceu isso com você?
Tem oportunidade que passa, nunca mais ela volta. E quantas vezes nós perdemos tempo, porque nós esquecemos de valorizar, estarmos juntos com os outros. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, depois você pode ler. Salomão ele vai falar que existe tempo para tudo. Tempo determinado, há tempo para o propósito debaixo do céu. Ele diz que há tempo de chorar, mas há tempo de alegria também. Lá ele fala que há tempo de abraçar, mas há tempo às vezes de ficar sem abraçar. Mas eu acho muito interessante esse versículo, porque ele fala, olha, há tempo de abraçar. Você tem abraçado os seus queridos? Hoje, quando o nosso filho chegou para buscar o neto, uma semana sem ver o filho, ele abriu a porta lá em casa e o netinho pulou no pescoço dele assim, e abraçou e beijou, estava com saudade do pai. Abraçar de verdade, curtir um ao outro, termos tempo uns com os outros. Porque os dias, irmãos, são maus. E os dias são maus só para mim, só para você? Não, os dias são maus para todos nós. E a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, cada dia vai piorar mais. Por isso eu e você precisamos nos achegar para Jesus, para Deus. Ele é o dono do tempo, Ele é o Senhor do tempo. E Ele quer que eu e você vivamos melhor, tenhamos uma vida melhor que vale a pena ser vivida. Em casa, no trabalho, na família, na igreja, na sociedade. Mas eu e você precisamos querer, porque os dias são maus. Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. O versículo termina por aí? Não. Como que Jesus termina? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, se o dia está mal para você, saiba que uma hora isso vai te parar, uma hora isso vai terminar. Se você só está chorando, se você está enfrentando problemas, se você terminou 2025 olhando para baixo, eu te convido agora em 2026 a olhar para cima. Olhe para Jesus. Planeje um 2026, ter mais tempo com Deus. Mais tempo com Deus e mais tempo para Deus. Quantos planejamentos você fez para 2026? Se você fez um monte de planejamentos, ótimo. Mas se você não fez esse planejamento de ter mais tempo com Deus e ter tempo para Deus, eu te convido a fazer isso. Ainda dá tempo, estamos começando 2026, tem muitos dias pela frente, muito chão pela frente. Então coloque no seu planejamento ter mais tempo com Deus e tempo para Deus. Mas como que é isso? Como que funciona isso, pastor? Nós vimos aí em Efésios 5,15, portanto, presta atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas vivam sim como sábios. Tenha tempo para Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Eu te convido todo dia, você ter um momento seu e de Deus. Um momento devocional, não importa o tempo, mas que você possa ali pegar a palavra, ler um versículo bíblico, meditar nele. O que esse versículo quer dizer comigo hoje? Ter um momento de oração seu e de Deus. Marido, abençoe sua esposa que vai sair trabalhar. Esposa, abençoe seu marido que vai sair trabalhar, viajar. Abençoe seus filhos. Se eles não estão juntos, mande uma mensagem no WhatsApp. Lá nós temos um grupo só nosso, só de nós. E eu procuro de manhã escrever para eles, bom dia, filhos amados, que Deus abençoe o seu dia e tal. Ore, interceda, tenha momento com Deus e para Deus. Ore pela igreja, ore pela liderança, tenha um momento de oração para aqueles que você sabe que estão doentes, que estão sem trabalho, precisando de uma ajuda física, espiritual, emocional. De repente, uma mensagem que você manda pelo WhatsApp vai fazer um bem tremendo para aquela pessoa. Recentemente, fiquei sabendo de um pastor que está doente com uma doença incurável, 40 anos de idade, e ele nunca compartilhou isso com pessoas. Agora a igreja dele está sabendo, e daí eu fiquei sabendo desse problema, e eu escrevi para ele no WhatsApp. Falei, irmão, fiquei sabendo que você fez uma cirurgia e tal. E aí ele devolveu a mensagem para mim, feliz, porque eu tinha mandado uma mensagem para ele, me importando com ele. E ele está de férias, está lá em Minas, e eu escrevi, olha, quando você voltar, eu gostaria de te visitar e tomar um cafezinho com você. Ele ficou felicíssimo de sentir que é querido. Quantas vezes nós podemos fazer isso para os nossos amigos, irmãos da igreja, e nós não fazemos porque nós não temos tempo. Não temos tempo.
Mas o tempo, eu e você, é que decidimos o que podemos e o que não podemos fazer. Por que nós temos tempo para televisão, séries, filmes? Eu gosto de tudo isso também, viu, gente? Ontem eu fui assistir o futebol lá em Limeira, a Inter de Limeira está participando do Campeonato Paulista da 2, então eu levei o meu neto pela primeira vez, fomos no estádio, não tem problema nenhum, podemos fazer isso sem problema nenhum. Mas por que nós só fazemos isso e não temos tempo para Deus? Um pouquinho da nossa agenda para Deus. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E no texto que eu citei de Eclesiastes, mas agora no capítulo 12, versículo 13, Salomão, então, ele na sua velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes. Os teólogos dizem que Salomão, na sua juventude, escreveu Cantares, Cântico dos Cânticos, que é o livro de amor, de poesia, romântico. Aí, na sua fase adulta, ele escreve o livro de Provérbios, 31 capítulos, são ensinos maravilhosos. E agora, na sua velhice, ele escreve Eclesiastes. Ele olha para trás e ele diz que tudo é correr atrás do vento. Alguém aqui já tentou correr atrás do vento? Não consegue. Mas aí no capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, o resumo é, : de tudo o que você for fazer na vida, meu irmão e minha irmã, você presta atenção que ele vai te dar a dica aqui. O que é? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é ter intimidade com Deus, isso é ter tempo para Deus. Eu volto a frisar, não importa se você vai ficar 5 minutos, ou 1 hora, 2 horas, não, Deus não está preocupado com o tempo que você vai ficar, o tempo cronológico, se é minutos. Deus quer de você o seu coração, o tempo kairos, que é um tempo de qualidade, e você vai se sentar ali aos pés de Jesus, e vai falar com Ele, vai chorar com Ele, vai aprender dEle, vai ler a palavra, vai ouvir um cântico, vai de repente ouvir uma pregação que tem um monte no YouTube. Temos tempo com Deus e tempo para Deus. Mas, gente, os dias são maus, e o inimigo não quer que eu e você façamos isso. O inimigo coloca muitas atividades para nós, sim ou não? Atividades boas, atividades legais, que são atividades que precisamos sim fazer, trabalhar, estudar, tantas outras atividades. Sim, devemos continuar fazendo isso, mas tenha um tempo para Deus, tempo de qualidade, tempo de adoração, tempo seu particular, de repente em família, com a esposa, com o filho, ou você sozinho, quando você está lá no trânsito. Não sei se aqui em Mogi tem congestionamento, mas lá em Limeira está tendo, às vezes, vários congestionamentos, que nós ficamos parados lá, e aí você reclama? Você fica bravo porque está no congestionamento? Use esse tempo para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para adorar a Deus, para lembrar de orar pelos irmãos, pelos pedidos de oração. Tenha tempo de qualidade com Deus. Use o seu tempo com sabedoria, aproveitando cada oportunidade de forma intencional e para propósitos maiores e melhores, resgatando o tempo do desperdício e do mal, já que os nossos dias são difíceis e passageiros, exigindo em uso consciente para construir um futuro de valor eterno e cumprir a vontade de Deus, ao invés de se entregar às distrações ou atividades fúteis que fazem a gente perder tempo. Literalmente, quando nós assistimos alguma coisa que não é legal, eu e a Ana, nós falamos assim: perdemos tempo com esse filme, perdemos tempo com essa série, perdemos porque não vai voltar mais. Aquele tempo que nós usamos ali não vai voltar mais. Por isso, irmão e minha irmã, eu gostaria de convidar você, nesse novo ano de 2026, a cuidar do seu tempo. Assim como Paulo diz: olha, cuide do seu tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pague um preço, não é fácil, mas tenha tempo de qualidade, tempo que vale a pena ser vivido. Eu não sei quantos anos de idade você tem, os anos cronológicos, mas você tem muitos anos pela frente, sim ou não, irmãos? Amém? Se você tem 80, que tal você viver até os 100? Então você tem mais 20 anos. E que tal você viver esses 20 anos debaixo da graça do Senhor, tendo tempo com Deus, vivendo para Ele e sendo bênção na igreja, bênção para os irmãos?
É isso que Deus espera de mim e de você, que nós possamos administrar bem o nosso tempo, esse presente, esse tesouro que Deus nos dá todos os dias, de forma sábia, fazendo escolhas que reflitam o reino de Deus e que reflitam Jesus na minha vida e na sua vida, e que aonde nós estivermos, nós possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Amém? Essa palavra fez sentido para você nessa noite? Fez sentido para mim, porque muitas vezes eu tenho perdido tempo com coisas que não edificam, coisas que não é para a glória de Deus, e que muitas vezes, para piorar, né? A perda de tempo, mas que nós possamos sim, nesse novo ano, olharmos para o alvo que é Jesus, e fazermos do nosso tempo, um tempo que vale a pena ser vivido. Amém? Abaixe tua cabeça, nós vamos orar. Se essa palavra fez sentido para você, e se você tem vivido tempos longes do Senhor Jesus, e você precisa, e você quer ter mais momentos com Deus, mais momentos íntimos com Deus, mais momentos para Deus, fale com Ele agora, coloque a sua vida diante do Senhor, e estarei orando em seguida. Pai Santo, toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti. O Senhor conhece cada coração que está aqui, o meu coração e o coração dos irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fale, que o Senhor complete essa palavra aos nossos corações. Que possamos sair daqui diferentes, possamos sair daqui fortalecidos, querendo mais do Senhor, querendo ter mais tempo com o Senhor, termos tempo de qualidade com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Espírito Santo, venha nos incomodar, para que possamos ter tempo com o Pai, possamos ter tempo de oração, comunhão com os irmãos, e possamos assim cada vez mais sermos edificados na Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que agora irá para o seu lar, para a sua casa, nos leve em paz, nos leve em segurança, nos dê uma boa semana de descanso, uma semana de trabalho, uma boa noite de descanso, e uma semana abençoada por Ti, que seja uma semana vitoriosa, e possamos em nome de Jesus, estarmos tendo vitórias no trabalho, na família, na sociedade, aonde estivermos, possamos proclamar o Senhor Jesus para a Tua honra e para a Tua glória. Toda a honra seja dada a Ti, nós oramos agradecidos e confiados, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. E que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Quero agradecer aos irmãos o carinho de todos que estiveram aqui, ao conselho da igreja, pastor Alex, que me convidou para estar aqui nessa noite. Se Deus quiser, futuramente estaremos novamente aqui. Tem um chazinho, uma coisinha lá no salão de lá. Então, eu vou lá na frente para cumprimentar os irmãos, mas não saia daqui sem dar um abraço de quem está no seu lado, de quem está aqui na sua frente, e vamos do lado de lá, então, tomar um cafezinho, um chazinho. Deus abençoe a todos, até a próxima vez.